Gênesis capítulo de número 50, versículo 20. Vós em verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, porque tinha em vista salvar um grande povo. Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados conforme o seu propósito. Nós temos aqui duas passagens paralelas. E por falar em paralelo, eu gostaria de fazer referência ao José como um tipo perfeito de Jesus Cristo. Um arquétipo, uma figura perfeita que excedeu, no contexto da tipologia, aos demais personagens de toda a Bíblia. Por exemplo, o José era amado do seu pai, Jacó. Jesus é o filho amado. Ele mesmo foi o Deus Pai, que foi quem declarou: este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. O José era odiado pelos seus irmãos. Jesus foi odiado pelos seus compatriotas. O José, certa feita, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas antes dessa venda, José foi colocado numa cisterna vazia para morrer. Jesus também foi vendido por 30 moedas e aquela venda resultou na sua prisão, condenação, tortura, morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O José, do ponto de vista do seu próprio pai, o José morreu. O seu pai imaginava que ele morreu porque foi a informação que os filhos passaram para o seu pai, que o José tivera sido vítima de um animal, selvagem que o teria abatido e enfim, o devorado. Mas é certo que depois o seu pai teve a oportunidade de vê-lo de volta vivo. E agora, como primeiro-ministro lá no Egito. Jesus ressuscitou dos mortos. O José, quando ele foi vendido para um grupo de ismaelitas, ele foi parar lá no Egito. Certamente, ele de lá foi vendido para um oficial do rei Faraó, o Potifar. E sendo vendido para aquele senhor, ele passou a trabalhar na casa daquele senhor. A Bíblia fala que em tudo que o José colocava a sua mão, Deus fazia ele prosperar. O próprio nome José quer dizer Deus acrescenta. Jesus, a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo e curando os enfermos. Porque no caso de José, Deus acrescenta, Jesus Cristo é o próprio Deus. Emanuel, traduzido é Deus conosco. O José, ele foi tentado aos extremos pela mulher do seu senhor, o Potifar. Jesus foi, mas só que o José triunfou, né? Ele não se deixou levar pela tentação. Jesus foi tentado pelo Satanás no deserto, de acordo com Mateus 4, e triunfou sobre o diabo. O José, diante daquela calúnia, ele acabou sendo preso no meio de alguns detentos, e ele ali interpretou os sonhos de dois deles. Ele falou que seria morto por ordem dos faraó, e o outro voltaria a servir junto a Faraó. Jesus foi preso ao lado de dois ladrões, aquele que não se arrependeu foi para o inferno. E aquele que se arrependeu, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O José, quando ele foi colocado diante de Faraó para interpretar o sonho do Faraó, a respeito das vacas magras e as vacas gordas, que tratava-se de 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, de fome em toda a região, o faraó achou por bem o constituir como primeiro-ministro do Egito, e ele levou o nome de Zafenat-Paneia, que quer dizer Salvador. Jesus é o Salvador do mundo. Acontece que o José
diante de Faraó ali, ele ouviu as seguintes palavras. Faraó disse: eu estou no trono, mas ninguém faz nada aqui sem a sua permissão. Jesus, certa feita, disse: meu pai é um agricultor, eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Muito bem. Aconteceu que o José se casou, e se casou com a filha do faraó, uma egípcia, uma mulher gentia. Jesus tem uma noiva basicamente formada de gentios, de pessoas pagãs. Quando José se permitiu ser reconhecido pelos seus irmãos, ele já estava casado. Os judeus estão aguardando o Messias. Quando eles for reconhecer o Messias já vem com a noiva, Jesus Cristo, casado com a igreja. Foi aí que os irmãos de José ficaram preocupados, ficaram ansiosos, sem saber onde colocar a cara, porque eles tinham sido responsáveis por toda uma situação, por toda uma situação constrangedora que aconteceu com José. Mas José chegou para eles e afirmou: vós, em verdade, intentastes este mal contra mim. Mas Deus o converteu em bem, porque tinha em vista salvar um povo. O Paulo, em paralelo, vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus maior para as nossas vidas? Em primeiro lugar, é nos salvar. José era uma figura de Cristo, era um homem salvo. Em segundo lugar, é salvar nossa família, nossa parentela, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país e até o mundo. Porque Jesus é o Salvador do mundo e Ele está residindo em nós. Deus tem um casamento para você bem-sucedido? Tem. Uma vida profissional bem-sucedida? Tem. Uma vida intelectual bem-sucedida? Na área da saúde? Deus tem tudo isso. Mas tudo isso faz parte das demais coisas. Ou seja, está em segundo plano. O plano principal e mais importante, a tarefa mais essencial de cada um de nós é ganharmos vidas para Jesus. E nós ganhamos não apenas pregando a palavra, mas sobretudo vivendo a palavra. Como diria Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é vivendo a palavra que nós vamos ganhar pessoas para o reino de Deus, começando pela nossa própria casa. E só para encerrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, olha só o que Paulo falou: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 2 Timóteo 4,7, disse o apóstolo Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, eis aqui um tipo mais perfeito de Jesus Cristo, José. E nós somos convidados a dar uma resposta também como cristãos, levando pessoas à presença do Senhor, entendendo que Deus está no controle de tudo. E não importa o que está acontecendo com cada um de nós, ou vai acontecer, ou está acontecendo com o nosso país, porque o mundo está se tornando uma república comunista, socialista. E isso é mistério que aconteça, porque o governo é do anticristo. E ateísmo, socialismo e anticristianismo são termos sinônimos. Mas de uma coisa é certa: assim como José fez a diferença, foi usado por Deus para salvar uma nação. Deus quer usar cada um de nós para fazer a mesma coisa. Se é importante para você esse conteúdo, você se inscreve. Se não for importante, deixa do jeito que está. Porque eu tenho 6 anos aproximadamente que estou gravando o vídeo, nunca ganhei um centavo com isso mesmo. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou continuar passando esse tipo de mensagem que Deus tem me dado com muita frequência. E toda a glória será dada a Jesus. Valério Pontes.